Uma ótima manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre a tua vida. Essa paz do Senhor que excede a todo entendimento, que esteja aí bem dentro do teu coração. Amém? Espero que você esteja bem, tenha passado bem, para a glória do nome do Senhor, não é? Amados, hoje vamos estar lendo, então, 1 João capítulo 5, que é o último capítulo. Também vamos estar lendo 2 de João, que é um capítulo só, e 3ª epístola de João, que também é um capítulo só. Amanhã a gente termina, né, essa parte aqui das epístolas, que é a de Judas também, que é um capítulo somente. Depois a gente já vai para Apocalipse, e aí a gente termina o Novo Testamento. E aí a gente vai pegar firme lá no Velho. Amém? Aqui vai dizer assim: a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Amados, por que não diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque Jesus é a Palavra. Amém? Não lembra lá no livro de João mesmo, logo no primeiro capítulo, que já começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus é o Verbo, é a palavra, é o que dá sentido à palavra. Ele é a palavra. Aliás, é o que dá sentido à frase, não é? É o verbo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. O Espírito, o que é esse Espírito? O Espírito Santo. A água aqui é a palavra de Deus. O sangue é o sangue de Jesus, que foi vertido por nós. Simples assim. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este: que deu seu filho, que de seu filho testificou. Uma vogalzinha, né? Muda totalmente o sentido da palavra. Que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Oh, glórias a Deus! A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. É muito forte, não é? Então nós precisamos de discernimento de espírito, porque às vezes a gente está intercedendo em favor de uma pessoa e que nem é para orar por ela mais, já pecou contra o Espírito Santo de Deus. Ao invés de orarmos para aquela pessoa, vamos orar por um outro que ainda não pecou, pela misericórdia não pecou contra o Espírito Santo de Deus. E outro detalhe que eu vejo aqui nessa palavra, amados, é que ele diz assim, olha, se sabemos, quer ver, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí muitas vezes não pedimos aquilo que o nosso coração está querendo, e aí falando assim, mas se não for da vontade de Deus, simplesmente assim, não vai responder, mas mal não vai fazer. Ou melhor, ele vai responder, porque Deus não é inconsequente, Deus ele não se faz de bobo, ele também não se faz de cabeça que igual a gente que não está entendendo. Ele responde, não, sim, espere mais um pouco, não está no meu tempo. Enfim, tem resposta sim. Não adianta falar que Deus não responde, que ele responde. Ora ele diz, não, e ponto final. Aí para de pedir, é porque é não mesmo, não vai ser para o teu bem. Ora ele diz, espera mais um pouco, não está no meu tempo. E ora ele diz, sim. Então a gente acha que Deus só responde quando diz sim, não é? Então, ele está dizendo, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que carta gloriosa. Agora a segunda carta é somente um capítulo, e a terceira de João também. Prefácio e saudação. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Sejam convosco na verdade e amor. Amor fraternal, falsos doutores. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Amados, é interessante essa segunda carta de Paulo, que ele escreve a uma senhora, mas não diz o nome dela, vocês perceberam? A eleita, a senhora eleita, é uma mulher. Por quê? Dá-se a entender que essa mulher não queria que soubessem que ela havia aceitado Jesus. De repente teria perseguição do lado do esposo, enfim, não sabemos o porquê, mas ele não diz o nome dela. Isso tudo isso nos traz assim uma curiosidade, não é? Eu vou procurar estudar sobre isso aqui. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, aqui na primeira carta nós já lemos
que é fácil discernir quem é de Deus e aceita Jesus Cristo como Filho de Deus ou que não aceita. Ele tem que professar que Jesus Cristo veio em carne. E aqui ele está dizendo, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Vocês já pararam para pensar? Principalmente nessas épocas aí de internet tão forte, você vê vários pregadores, prega, e lê a palavra, não fala naquilo que pregou e nunca professa o nome de Jesus. Vocês já repararam isso? Então, até hoje, esses falsos profetas estão por aí. Fogem do nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome. Então, é bem fácil da gente discernir, não é? Olhai por vós mesmos, ou seja, preste bastante atenção, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Tá vendo? Até os filhos. É impressionante, ele não diz nome nenhum aqui. Amados, parando aqui um minutinho, quando ele diz assim, olha, porque pelo seu nome saíram... Não, perdão. Vamos voltando aqui. Este tal é o enganador e o anticristo. E aqui ele diz assim, olha, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Não é essa saudação nossa aqui do Ocidente, amados. É a saudação oriental, que ficava beijo para lá, beijo para cá, e abraça e tal. E era uma saudação longa, e tinha que dar todo o relato da família. Isso aí a gente estuda na história dos hebreus. Então, amados, não é que você não possa cumprimentar uma pessoa de outra denominação. Isso aqui é a saudação deles. Amém? Então, vamos entender, né? Então, agora vamos para a terceira epístola, que já é a última de João. Prefácio e saudação. O elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o desejo do meu coração para vocês todos, amém? Olha só, amado, desejo que te vá bem. Por isso que eu gosto de cumprimentar os amados do Pai como amados, porque são amados do Pai, não é? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso aqui são os filhos espirituais. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrio, saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós
palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também, ou seja, a verdade diz tudo, não é? É isso que ele está querendo dizer, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Ou seja, lá para a senhora eleita ele não quis dizer o nome. Com certeza ela pediu para não colocar o nome dela. Enfim, amados, agora só vai faltar das epístolas a epístola do apóstolo Judas, que também é só um capítulo. Que Deus te abençoe e te guarde. Daqui a pouco vamos estar postando a nossa segunda leitura de hoje, não é? Que está em Juízes, capítulo 15, que vai dizer sobre Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Até mais tarde, na paz do Senhor Jesus.